Diferenças entre fios espirituais. Um ponto a ser considerado é a diferença entre os fios espirituais de uma pessoa para outra. Tal fato está ligado à função exercida por cada ser humano na sociedade. Assim, quem os tem em maior quantidade é o chefe da família, ligando-o aos demais membros e também aos empregados e conhecidos. Da mesma forma, numa empresa, por exemplo, o presidente é quem possui o maior número deles, através dos quais se relaciona com todos os outros funcionários. O mesmo se pode dizer das personalidades públicas, como chefes de Estado, ministros, governadores, prefeitos, senadores e deputados, os quais têm ligações com o povo que governam ou ao qual representam. Quanto mais alta for a posição ocupada por alguém, maior o número de fios espirituais existentes. Por isso, os dirigentes devem ter um caráter nobre para poderem exercer condignamente a sua função na sociedade. Fios espirituais divinos. Não é somente o homem que tem fios espirituais. Deus e as divindades também se relacionam por meio deles. Há, porém, entre os fios espirituais humanos e divinos, uma diferença que reside na intensidade da luz. O mesmo acontece entre os homens de maior ou menor grau de elevação espiritual. Os mais aprimorados irradiam uma tênue luminosidade, enquanto nos comuns o fio espiritual assemelha-se a uma linha branco-acinzentada que vai escurecendo quanto mais perversa for a pessoa. Convém, por isso, escolher cuidadosamente amigos e companheiros, uma vez que o contato com o bem torna o homem bom. O relacionamento com o mal conduz ao erro. Deve-se também considerar o seguinte: existem divindades elevadas cujos fios espirituais purificam a alma daqueles que as cultuam. Por outro lado, há espíritos malignos que transmitem radiações negativas, induzindo o homem ao mal e à infelicidade. Por isso, ao acatar uma fé, é muito importante o discernimento entre entidades divinas e demoníacas. É preciso ainda saber que, mesmo entre as divindades de alto nível, há categorias diferenciadas de acordo com a luminosidade do fio espiritual. Quanto mais elevadas forem, maiores serão os milagres operados por elas, devido à forte irradiação da luz que possuem. Fios espirituais e objetos. O homem relaciona-se também com a casa onde mora e com os bens que possui ou utiliza sempre. Quanto mais gostar das roupas, joias ou objetos de uso pessoal, mais grosso se torna o fio que liga a eles. Para esclarecer melhor esse ponto, vou citar um artigo publicado numa revista norte-americana de assuntos espiritualistas sobre uma mulher que possuía a estranha faculdade de ver e descrever, através de um objeto, a fisionomia, a idade, as ações recentes e outros atributos do seu dono. Segundo consta, ela podia ver, ao concentrar-se, estampado no objeto, o retrato e as características do proprietário. Pode-se concluir, então, o quanto é misteriosa a atividade e a interferência do fio espiritual no relacionamento do homem com os seres que o cercam. Boa noite, obrigada por estar junto aqui rezando, né? Bastante gente para a gente rezar. Essa parte fazer só um comentário dessa parte final, interessante, né? Como através de uma pessoa que tem o dom, né, de ver, porque o fio espiritual que liga não é só, como aqui a Missão explica, entre pessoas e divindades, com objetos, né? Interessante. E eu acho que quanto mais você tem amor àquele objeto, porque é diferente amor de apego. Amor é aquele carinho que você tem, você cuida, né? Não aquele desespero de que parece
Tipo, quando você morre, você quer levar junto, você não leva, mas fica grudado, né? Muitos casos, né, de herança que não dá certo, porque a pessoa tem apego na casa, né? Não esse tipo, é outra relação, é uma coisa de carinho, de amor. Então, quando acontece isso, fica, através do fio espiritual, fica impregnado, né, a energia da pessoa. E a pessoa que tem esse dom, ela vê a energia e transforma, ela vê a pessoa, né, que está junto daquele objeto. E ela consegue falar quem é, né? Interessante isso, né? Muito interessante. Então, a gente não tem, eu pelo menos não tenho esse dom, né? Mas deve ter alguém, né? E, tipo assim como o cachorro encontra as pessoas cheirando a roupa, né? Pelo olfato, né? Tem gente que consegue ver, né? De quem é aquele objeto, né? Porque realmente é tão forte a ligação por fio espiritual. Por isso que foi o que a gente falou ontem, eu falei ontem, né? Tomar esse cuidado de não deixar ninguém com raiva, com mágoa, com ódio, porque essa energia vem pra gente. A gente tem que ter pessoas que gostem da gente. Quanto mais gente gostando, mais energia boa você recebe. E o fio espiritual fica mais forte e mais iluminado, né? Gente, muito obrigada.